Rapaziada de Química Aplicada, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de cada um, que vocês não estejam atribulados com outras matérias, com a minha também. Se tiverem, podem falar que a gente vai dar um jeito. E hoje a gente vai dar uma amarrada na parte de química, introdução à química analítica, que era o que a gente estava vendo, né? A gente avaliou alguns princípios da química analítica, a gente viu quais são os principais métodos de separação na última aula, né? Os processos de separação sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-líquido e líquido e sólido-gás, não é? Principalmente a centrifugação. Vocês vão ver que a centrifugação é a mais importante de todas essas, não porque ela de fato seja mais crítica, mas porque ela é muito utilizada. E hoje a gente vai recuperar uma parte que a gente já tinha visto no começo, na aula prática, só que a gente não viu em tantos detalhes assim. Como a gente tinha pouco tempo, a gente viu muito por cima. Mas agora a gente vai ver e relacionar com os métodos de separação que a gente viu na última aula, beleza? Então, com isso, o que é que a gente tem para tratar hoje, pessoal? Hoje a gente tem para tratar... O que a gente tem que tratar hoje é dos equipamentos de laboratório. E a gente vai relacionar esses equipamentos de laboratório com os métodos de separação que a gente viu na última aula, beleza, pessoal? Bom, então a gente começa falando do bico de Bunsen, que é um equipamento utilizado para o aquecimento de materiais não inflamáveis. Eu acho que a gente não chegou a ver isso porque lá no laboratório de química... No laboratório de química analítica e bioquímica, em que a gente fez a nossa atividade de preparo de soluções, não tinha esse equipamento, mas no laboratório de botânica tem. E a gente deve trabalhar nesse laboratório, a gente vai ver pessoalmente que é esse cara. O que é o bico de Bunsen? Ele é utilizado para o aquecimento de materiais não inflamáveis, né? Claro que a gente só vai aquecer material não inflamável nele, porque a forma que a gente utiliza esse equipamento para aquecimento é através de uma chama, né? Então você não pode colocar a chama perto de um material inflamável, que vai ter uma explosão, não é? Então, o bico de Bunsen, pessoal, consiste basicamente no mesmo princípio do que é a boca de um fogão, certo? Então existe uma entrada de gás que entra nessa peça. Essa entrada de gás é provida geralmente quando a gente não tem o sistema de gás, de distribuição de gás, ela é provida por um botijão de gás mesmo. Então o gás entra por essa entrada aqui. Existe também perto da entrada de gás uma abertura para a entrada de ar. E uma vez que a gente dá ignição, depois de abrir a entrada de gás, aí então vai acender uma chama, né, que vai ficar emitindo calor por essa saída desse tubo enquanto a entrada de gás estiver aberta, beleza? Então, como que a gente faz uma vez que a gente montou o bico de Bunsen, acendeu e a chama fica saindo? Como que a gente faz para usar esse equipamento para aquecer outros materiais? A gente faz o seguinte, a gente coloca o bico de Bunsen embaixo dessa outra peça aqui, que é a tela de aquecimento. A tela de aquecimento nada mais é que uma malha de fio de metal que tem no centro um material que seja adequado ao aquecimento. Geralmente esse material é feito de algum tipo de cerâmica ou mesmo de amianto, tá? Ou seja, são materiais que não entram em combustão, né? Ou não derretem quando são submetidos ao aquecimento. Então, essa tela de aquecimento, que é essa tela aqui de fios de arame, ela fica sempre sobre essa outra peça que a gente está vendo aqui, que é o tripé de ferro, beleza? Então, quando a gente monta o aquecimento de alguma substância que não é inflamável, a gente utiliza o bico de Bunsen, a tela de aquecimento e o tripé de ferro nesse conjunto. Outro equipamento também que a gente utiliza muito, e esse vocês viram, são o suporte, as garras e as argolas de ferro, que servem para montagem e sustentação de outros aparelhos de laboratório. Então, o suporte,
é essa peça aqui que eu estou mostrando para vocês, né, que tem uma base de ferro e uma haste que sustenta as garras e as argolas. As argolas servem para a gente colocar o que, né? Para a gente sustentar o que? Para a gente sustentar balões, né? Balões volumétricos, balões de fundo redondo. Então, para isso que a gente utiliza as argolas. Já as garras, para que a gente utiliza as garras, pessoal? As garras a gente utiliza muito principalmente ou para suportar, né, uma pipeta, ou principalmente suportar uma bureta. Então o que vai acontecer? Em muitos dos procedimentos de volumetria em que a gente utiliza a bureta, e a gente vai já relembrar o que é a bureta tem que ficar presa enquanto você, operador daquela análise, movimenta outra vidraria com as mãos, geralmente é o Erlenmeyer. Então, para você não ter que ficar segurando duas coisas ao mesmo tempo e assim isso influir de forma negativa na sua medida, a gente coloca a bureta aqui presa no suporte por essa garra, certo? Essa garra nada mais é do que uma peça que tem um princípio igual a de um pregador, né? Assim como você utiliza um pregador para colocar uma roupa no varal, você utiliza a garra para pendurar a bureta no suporte. Beleza, pessoal? Vamos falar agora das vidrarias outra vez, né? A gente teve contato com algumas vidrarias, muito poucas, né? A gente só chegou a mencionar, mas agora a gente vai entrar em mais detalhes sobre o que elas são, para que elas servem, tá? Então, a primeira que eu tenho para falar é o tubo de ensaio. O tubo de ensaio que é utilizado para o teste de reações em pequenas quantidades de reagente. Então, para que vai ser muito utilizado o tubo de ensaio? Ele vai ser muito utilizado principalmente em análises qualitativas, em que a gente precisa conduzir reações para identificar determinados analitos utilizando pequenas quantidades de amostra. Além disso, qual que é a vantagem do tubo de ensaio para esse propósito? Em grande parte das análises qualitativas, a gente envolve procedimentos como a centrifugação. E o tubo de ensaio, ele é justamente uma vidraria muito útil para centrifugação, porque a gente consegue centrifugar uma grande quantidade de testes, né? A gente pode colocar vários tubos de ensaio em uma centrífuga, e mesmo a geometria dele é apropriada para esse método de separação. Por isso que quando a gente viu na última aula a centrifugação, a vidraria que a gente utiliza para colocar a amostra para centrifugar é justamente o tubo de ensaio. Porque essa geometria dele, com esse fundo abaulado, serve justamente para que quando essa peça estiver dentro da centrífuga, essa peça consiga suportar aquela movimentação de altas rotações, né? E na separação da fase sólida da fase líquida, a fase sólida consiga se aglomerar bem aqui no fundo do tubo, beleza, pessoal? Então, tubo de ensaio é uma das vidrarias que a gente mais utiliza, e utiliza principalmente em análises qualitativas. A gente tem também, esse vocês usaram, né? O vidro de relógio. O vidro de relógio que serve para pesagem de amostras. Mas também, pessoal, o vidro de relógio não serve só para isso. Apesar de a gente ter trabalhado com essa parte, né? Que a gente utilizava o vidro de relógio para colocar sobre a balança e pesar uma determinada quantidade de material sólido, né? O vidro de relógio não serve só para isso, tá? Para que ele serve também? Ele é utilizado em outros procedimentos, como a gente vai ver, para evaporar pequenas quantidades de amostra. Então, também em procedimentos de análise qualitativa, a gente utiliza o vidro de relógio, porque em algumas etapas, para determinados analitos, a gente precisa evaporar um analito e depois fazer ele sublimar, ou seja, passar da fase vapor para a fase sólida, para a gente poder identificar. Então, como que a gente faz isso? A gente pode fazer isso, por exemplo, utilizando o vidro de relógio para tampar outro recipiente que está sendo aquecido.
de tal maneira que quando o recipiente está sendo aquecido, o analito vira vapor, e aí quando o analito sobe, né, na forma de vapor através daquele recipiente, ele encontra o vidro de relógio que está tampando o recipiente e sublime, ou seja, passa da fase do vapor para a fase sólida. Parece um pouco meio confuso isso, mas quando a gente for ver, e a gente vai ver nas próximas aulas ainda dessa semana, procedimentos de análise qualitativa, a gente vai se deparar com esse tipo de situação, em que o vidro de relógio exerce esse papel de ser uma peça que é utilizado ou para evaporar quantidade de substâncias pequenas, né, quantidade pequena de substâncias, ou para fazer essa quantidade pequena de substância sublimar para a gente identificar um determinado analito. Beleza, pessoal? Então o vidro de relógio tem várias funções, não somente a pesagem de amostras, tá? Outro que vocês mais utilizaram naquela aula de preparo de soluções foi o Erlenmeyer. E o Erlenmeyer serve justamente para isso, para preparar e guardar soluções. Então qual que é a situação? Geralmente os tubos de ensaio, eles têm um volume definido. Então, por exemplo, a maioria dos tubos de ensaio vai comportar no máximo 10 ml ou no máximo 20 ml, sendo que eles não têm um volume definido para utilização. Ou seja, você não vai colocar 10 ml no tubo de ensaio, você vai colocar no tubo de ensaio quantos ml você precisar colocar para fazer aquela determinada análise. Isso é diferente do caso do Erlenmeyer, porque os Erlenmeyers, eles se apresentam na forma de diferentes volumes, porque como eles são de um propósito meio geral, preparar a solução é um propósito meio geral, ou dissolver, né, um soluto em um determinado solvente é um propósito meio geral. Por que eu falo meio geral? Falo meio geral porque você pode, por exemplo, numa determinada análise, precisar dissolver 1 grama de soluto em 10 ml de solvente. E em outro procedimento, você precisa dissolver 30 gramas de soluto em 200 ml de solvente. O que isso significa, isso que eu estou falando? Que para o Erlenmeyer, ao contrário do tubo de ensaio, vão existir diferentes volumes de utilização. Ou seja, você vai se deparar com Erlenmeyer de 10 ml, Erlenmeyer de 50, Erlenmeyer de 25, Erlenmeyer de 100, 250, 500 até 1 litro. Tem até Erlenmeyer de 5 litros para outros propósitos, para processos biotecnológicos e tal, processos fermentativos e tal. Então, o Erlenmeyer, ele é meio que de propósito geral, ele serve para preparar e guardar soluções. E por isso, ele se apresenta em diferentes graduações de volume. Beleza? Então, a gente falou aí do tubo de ensaio, vidro de relógio e Erlenmeyer. A gente vai falar de mais peças de vidraria, tá? Começando pelo balão de fundo chato, que eu citei, mas ainda ficou meio nebuloso, né? Vou falar aqui para vocês, para que serve o balão de fundo chato? O balão de fundo chato, ele é utilizado para aquecer e preparar soluções, mais precisamente para aquecimento em chapa. Então, nós temos mais ou menos umas 3 formas de conduzir o aquecimento num determinado procedimento de laboratório. A primeira forma eu acabei de citar, que é utilizando o bico de Bunsen. Só que o bico de Bunsen a gente utiliza geralmente ou quando a gente tem quantidades de amostra realmente pequenas, ou seja, da escala de poucos ml, né, de 1 a 5 ml, ou quando a gente está aquecendo um sólido. Então ali naquela situação a gente utiliza de fato o bico de Bunsen. Mas quando a gente está tratando de situações em que a determinada quantidade de matéria que a gente vai fazer um procedimento se apresenta na forma líquida, na forma de solução, na forma de mistura líquida, o que a gente precisa fazer? A gente não pode aquecer utilizando o bico de Bunsen, que é uma quantidade de calor muito grande. Afinal, você está colocando a saída de uma chama direto, muito próximo da amostra. Justamente por isso que no conjunto do aquecimento com bico de Bunsen a gente utiliza tripé de ferro,
peça de cerâmica, peça de amianto, que são peças que suportam uma grande quantidade de calor. Mas, quando a gente está falando dessas situações que eu mencionei, de soluções, misturas líquidas e líquidos, o que a gente está falando? A gente está falando de situações em que o aquecimento não pode ser tão rápido. E além do mais, a gente tem situações em que a gente vai utilizar peças de vidro. E, portanto, a gente também não pode aquecer tão rápido por esse mesmo motivo. Então, por esse mesmo motivo, que é o motivo de que pode quebrar a peça. Você pode quebrar a vidraria. Então, nessas situações, a gente utiliza outras duas formas de aquecimento. A primeira forma de aquecimento é o aquecimento usando uma chapa de aquecimento. A chapa de aquecimento eu cheguei a mostrar para vocês o que é. Nada mais é, né, do que uma peça, um equipamento, melhor dizendo, que é constituído por uma peça de metal plana, não é? E aquela peça plana de metal, ela vai sendo aquecida por uma resistência elétrica que fica dentro. Aí, com isso, aquela chapa com o tempo vai ficando aquecida até a temperatura que você quer trabalhar. Então, como que a gente faz para aquecer uma mistura líquida, uma solução, utilizando a chapa? A gente vai utilizar o Erlenmeyer para aquecer? A gente não vai utilizar o Erlenmeyer, por quê? Porque o Erlenmeyer, como a gente está vendo aqui, ó, ele tem um canto cuja geometria não é favorável para o aquecimento. Esse canto aqui é muito vivo para o aquecimento. Então o que vai acontecer se você colocar o Erlenmeyer numa chapa de aquecimento? O Erlenmeyer vai quebrar. O Erlenmeyer vai quebrar por causa disso. Então não dá para usar o Erlenmeyer. Por isso que a gente utiliza o balão de fundo chato. Porque, ó, olha a diferença entre esse canto aqui da geometria do Erlenmeyer para do balão de fundo chato. Esse canto aqui no balão de fundo chato, ele é muito mais suave. Então essa geometria, ela favorece mais o aquecimento, porque o material vai ter uma capacidade melhor de se expandir, já que ele não tem um canto tão vivo. Então, o balão de fundo chato, ele é utilizado para esse tipo de propósito, quando a gente tem um líquido ou uma solução ou uma mistura líquida em que a gente precisa aquecer em chapa, tá? Chapa de aquecimento. Essa é a segunda forma de aquecimento que eu citei, né? A terceira forma é o aquecimento em banho-maria ou em manta, certo? A gente viu também o que é uma manta de aquecimento, mas a gente não chegou a ver o que é o aquecimento em um banho, tá? Nessas duas formas de aquecimento, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar essa outra peça aqui, que é o balão de fundo redondo, tá? O balão de fundo redondo, como vocês estão vendo, diferentemente do balão de fundo chato, ele tem um fundo redondo e não um fundo chato, né? Então, ele é utilizado para aquecer e preparar soluções também. Só que, ao invés de aquecer numa chapa, ele é aquecido em outro equipamento que eu vou falar agora. Então, o balão de fundo chato, ele tem esse fundo chato, por quê? Porque ele vai ficar em cima da chapa, né? Que é uma peça plana. Agora, o balão de fundo redondo, ele só pode ser redondo porque os equipamentos que a gente utiliza para aquecer essa vidraria, eles têm esse formato. Ou seja, a manta de aquecimento é o que? É um equipamento em que, ao invés de a gente ter como peça de contato com a vidraria uma chapa que é plana, a gente tem um material que ele tem uma forma esférica, certo? E é um material que se apresenta na forma meio redonda, como se fosse uma cuia. Então a gente pode colocar o balão de fundo redondo em cima dessa cuia, e aquela cuia vai estar aquecida até a temperatura que a gente quer trabalhar. Então, com isso, a gente consegue aquecer por igual todas as paredes do balão, ao contrário do balão de fundo chato. Porque com o balão de fundo chato, a fonte de calor está aqui embaixo. Então, ele só começa a esquentar daqui da região de baixo para cima. Não é um aquecimento homogêneo. Agora, no balão de fundo redondo, a gente tem um aquecimento mais homogêneo, justamente porque, se esse balão está dentro de uma cuia, toda a parede
que está em contato com a manta de aquecimento vai receber a mesma quantidade de calor. Então, por isso, o balão de fundo redondo, que é utilizado para aquecimento numa manta de aquecimento, tem uma eficiência melhor na troca térmica que o balão de fundo chato. Já o aquecimento em banho-maria, nada mais é do que um procedimento de aquecimento em que a peça que a gente utiliza para aquecer consiste de uma bacia, certo? Essa bacia tem a temperatura controlada por resistências e a gente enche essa bacia de água ou de qualquer outro líquido que a gente possa aquecer e manter a temperatura controlada. Então, a gente controla a temperatura dessa bacia e aquela bacia com água fica aquecida, digamos, a temperatura de 70 graus Celsius. Então, toda a água vai estar a temperatura de 70 graus Celsius. O que a gente faz depois disso? A gente coloca o balão de fundo redondo lá. Quando a gente coloca o balão de fundo redondo, uma vez que ele está dentro de uma bacia, todas as paredes, toda a região da parede do balão vai estar em contato com aquela água que está a 70 graus Celsius. E com isso, o aquecimento vai ser por igual também. Beleza? Então essa que é a diferença do balão de fundo chato e do balão de fundo redondo. Um é para aquecimento em chapa. O aquecimento em chapa é meio desigual. O outro, o balão de fundo redondo, é para aquecimento em banho-maria ou em manta. Aí o aquecimento é mais homogêneo. Aí você pergunta, pô, se o aquecimento em balão de fundo redondo é melhor, por que a gente não utiliza sempre... Por que a gente não utiliza sempre balão de fundo redondo? Pelos seguintes aspectos, pessoal. O balão de fundo chato, como ele está sendo... a gente utiliza uma chapa para aquecer, a chapa de aquecimento em si é mais barata do que uma manta de aquecimento ou um banho-maria. E além disso, a chapa de aquecimento ela pode aquecer até 300 graus Celsius, que não tem problema. Agora, um banho-maria, a gente não pode aquecer até 300 graus Celsius simplesmente porque a maioria dos líquidos que a gente tem para trabalhar, eles evaporam quando passa de 100, 150 graus Celsius. Então, a gente não consegue trabalhar com banho-maria. E com relação à manta, até a gente pode também trabalhar com temperaturas mais altas, mas ele também é um pouco mais caro que a chapa de aquecimento. Então, pessoal, abri rapidamente aqui duas imagens só para mostrar que eu falei muito, né? Falei muito sobre manta de aquecimento e banho-maria. Tá aqui, ó. Essa aqui que é a manta de aquecimento, para quem não lembra, tá? Como eu falei, tem o formato de uma cuia aqui dentro, a gente consegue controlar a temperatura e a gente coloca o balão de fundo redondo aqui com a solução, a mistura líquida que a gente queira aquecer. E o banho-maria é esse outro equipamento aqui. Como eu falei, consiste numa bacia, a gente enche de água, a gente consegue controlar a temperatura, certo? Então, entendido qual que é a função do balão de fundo chato, qual que é a função do balão de fundo redondo, vamos partir para outras vidrarias, certo? A gente viu aí vidrarias utilizadas para aquecimento. Agora a gente vai falar de vidrarias utilizadas para medição de volume, e que a gente já tratou disso também, mas vamos reforçar. A gente tem a proveta, que é essa peça volumétrica aqui, essa vidraria. Nada mais é que um frasco utilizado para medir e transferir volumes de líquidos, que tem pouca precisão, tá? Então, a proveta, ela também se apresenta em diversos tipos de tamanhos. Então, tem proveta de 10 ml, proveta de 25, 50, 100 até 1 litro, tá? E toda proveta sempre vai ter essa graduação de volume aqui. Então, vamos supor, tem uma proveta de 10 ml, então vai ter uma graduação de 1 ml, 2 ml e uma graduação menor, 1,1, 1,2 e tal. Só que é importante frisar que, apesar dela ter essa graduação, apesar dela ser utilizada para medir volumes de líquidos, ela é pouco precisa, beleza? Ou seja, quando a gente mede, digamos, 2,5 ml com a proveta, a gente tem uma precisão menor naquela medida se de fato é 2,5, beleza? Ou seja, o que significa? A
A gente vai utilizar a proveta para situações em que a gente não queira tanta precisão. Então vamos supor, você está fazendo um determinado procedimento em que você precisa de aproximadamente 5 ml de etanol para fazer alguma coisa. Você não vai precisar de outra vidraria se aquela medida é aproximada. Se é aproximada, você pega uma proveta e mede 5 ml que tá bom. Beleza? Então, essa é a proveta. Vamos falar de outra vidraria volumétrica para lembrar para vocês. Esse aqui é o balão volumétrico, tá? Essa é a vidraria mais precisa que a gente tem, ok? Então, balão volumétrico nada mais é que um frasco utilizado para preparar soluções. E aí, realmente, o propósito do balão volumétrico é realmente preparar soluções, certo? Então, como toda vidraria volumétrica, ele também tem marcações de volume. Então, a gente vai ter lá balão de 5 ml, balão de 50 ml, balão de 25 ml. E quando a gente tem a marcação daquele balão com aquele volume, que vai estar aparecendo aqui nessa marca no pescoço do balão, o que é que a gente tem? A gente tem realmente 25 ml com uma boa precisão, certo? Então, justamente por isso que ele é utilizado para preparar soluções. Então, a gente vai ver mais para frente o que é preparo de solução padrão e etc. E a gente vai ver que para preparar a solução padrão, a gente utiliza justamente o balão volumétrico, porque a gente sabe que aquela medida que ele tem de 25 ml é de 25 ml mesmo, com uma ótima precisão, beleza? Aí, qual que é a função de ele ter essa geometria aqui bem abaulada e ele ter esse pescoço longo e ele poder ser tampado? A função de ele ter essa geometria é o fato de que quando a gente prepara a solução, a gente não precisa homogeneizar bem. Então a gente viu que o Erlenmeyer tem uma geometria um pouco abaulada justamente porque ele é útil para homogeneizar bem também, não é? A gente consegue agitar ele em movimentos circulares e a gente dissolve bem um soluto no solvente. A gente fez isso na prática. Porém, com o balão volumétrico, essa geometria é mais abaulada ainda que o Erlenmeyer. Então, com isso, a gente consegue, quando a gente agita esse balão, promover uma mistura ainda melhor entre o soluto e o solvente, de forma que a gente consiga homogeneizar a mistura e ter uma solução. Então, por isso que o balão volumétrico é o frasco que a gente utiliza para preparar soluções com uma boa precisão. Beleza? Além do balão volumétrico, a gente tem a pipeta graduada. Para que serve a pipeta? A gente já viu também, a gente utilizou a pipeta. E a pipeta graduada é utilizada para transferir volumes variáveis de líquido com a precisão maior que a proveta, tá? Então, a pipeta graduada ela é mais precisa que a proveta. E a vantagem da pipeta é que a gente consegue transferir volumes de líquidos muito menores que a proveta. Então, a gente consegue medir com a pipeta graduada, vamos dizer, 1,3 ml, coisa muito mais precisa, certo? E a gente chama de graduada porque justamente ela tem graduações de volume aqui na escala dela, aqui na lateral da vidraria, certo? Além disso, como a gente viu, a gente sempre utiliza a pipeta de qual maneira? Essa parte de baixo da pipeta é a entrada do líquido, ou seja, é a partir desse orifício de baixo que o líquido vai subir para dentro dessa vidraria até a medida que a gente queira. E como que a gente faz o líquido subir? Colocando uma outra peça aqui na parte de cima que favoreça um processo de sucção de forma que o líquido entre aqui dentro. Então, que peça que a gente utiliza para sugar o líquido para dentro da pipeta? Essa peça é a pera, certo? Então, a pera que a gente utiliza para sugar líquidos para dentro de frascos volumétricos. Nesse caso, a pipeta, né? Então, a gente viu, a gente trabalhou com a pera. Ela tem como vantagem que a gente tem um controle legal quando ela está funcionando bem, né?
E ela consiste de quê? Consiste de uma câmara de ar, né? Então essa bolinha aqui é uma câmara de ar, como uma câmara de bicicleta normal. Então, para que serve essa câmara de ar? Quando a gente aperta essa câmara de ar e mantém ela murcha, e depois a gente pressiona essa parte aqui da pera, ela começa a admitir ar para dentro dessa câmara. E à medida que ela vai admitindo ar para dentro da câmara, o ar que estava dentro da pipeta começa a entrar. E quando o ar entra, quem que vai ocupando o lugar do ar? O líquido. Então é com esse movimento que o líquido vai subindo para dentro da pipeta. Mas a gente utiliza só a pera? Não, na verdade, nos laboratórios que são melhores equipados, né, laboratórios de análises clínicas e tal, a gente não utiliza a pera, a gente utiliza o pipetador, certo? Que também tem o mesmo princípio, tem uma câmara de ar aqui dentro e tal, só que ele tem uma precisão muito maior. Então vai ter o mesmo princípio de a gente apertar um botão nesse caso e ir sugando o líquido para dentro do nosso frasco volumétrico, certo? Então a gente falou da pipeta graduada, mas a gente tem também a pipeta volumétrica. A pipeta volumétrica, diferentemente da graduada, ela não tem uma graduação de volume variável, né? Ou seja, a gente não consegue colocar dentro de uma pipeta volumétrica 1,3 ml. Elas têm volume definido, elas têm uma marca definida de volume. Então, por isso a pipeta volumétrica é utilizada para medir e transferir um volume fixo de líquido. E pelo fato de elas terem um volume fixo de líquido, elas têm uma precisão maior que a pipeta graduada. Então, a gente tem pipetas volumétricas de várias escalas de volume, né? A gente tem pipeta de 1 ml, de 2 ml, de 0,5 ml, de 10, 25, de 15, de 50. A gente tem vários volumes de pipeta volumétrica, certo? Então vai ter uma marcazinha aqui, como vocês viram na aula, e essa marca vai indicar aquele volume fixo da pipeta. Então se a pipeta é de 25, aquela marca lá vai indicar que quando a gente coloca líquido até aquele ponto tem 25 ml dentro do frasco, certo? E sendo uma pipeta, a gente também utiliza ou uma pera ou um pipetador na parte de cima para sugar o líquido para dentro da vidraria. A gente tem também a bureta. A bureta, que é meio diferente, mas que é extremamente útil, como eu já citei, nos nossos procedimentos de análise, principalmente em análise volumétrica, certo? Então, a bureta é utilizada para medir volumes de líquido em escoamento, ou seja, significa que a gente vai medir volume de líquido que vão estar variando. E eles vão estar variando por quê? Porque justamente a bureta tem essa torneirinha aqui na parte de baixo. E essa torneirinha permite para a gente regular o quanto de líquido que vai sair. Então isso que é útil para análise volumétrica. Porque a gente pode utilizar um determinado reagente para determinar a quantidade de outro numa determinada amostra. E aí como que a gente faz isso na análise volumétrica? A gente faz isso botando os dois reagentes para reagir, só que como a gente não sabe a quantidade do reagente que a gente quer saber que está na amostra, a gente vai mudando a quantidade de reagente que a gente está utilizando por meio dessa torneirinha. A gente vai colocando mais ou menos de acordo com o procedimento de análise volumétrica que a gente vai utilizar. Então, por isso, a bureta ela tem um princípio diferente das pipetas. A gente não precisa de uma pera. O que a gente faz? A gente coloca toda a quantidade de líquido aqui dentro desse frasco por essa parte de cima, com auxílio de um becker, por exemplo. E aí, uma vez que a gente tem toda a quantidade de líquido preenchida até a marca de cima, a gente vai medindo
enquanto a gente vai gastando, né, aqui com a torneira, a quantidade de líquido que a gente tem. Por quê? Porque ela tem uma graduação. Então vamos supor, a gente usou 2,3 ml enquanto a gente está fazendo a nossa análise, abrindo e fechando essa torneira, então a gente consegue enxergar que a gente utilizou 2,3 por meio dessa escala, beleza? Então a bureta é muito utilizada em volumetria, certo? Aí eu tenho que reforçar outra vez a questão de que em todas essas peças aqui, ó, que são utilizadas para medir volume, como a proveta, o balão volumétrico, né, a pipeta graduada, a pipeta volumétrica e a bureta, a gente tem o seguinte fenômeno. Vou reforçar outra vez esse fenômeno, porque a gente não pode errar isso quando a gente voltar para o laboratório. Acontece que sempre que o líquido ele entra pelo interior de um tubo, ele vai formar essa geometria aqui, devido ao efeito da capilaridade, pessoal. O que é a capilaridade? Capilaridade é a capacidade que um líquido tem de se agarrar às paredes de um tubo. Então, realmente o que vai acontecer é que o líquido, à medida que ele vai subindo, ele vai se agarrando aqui nas paredes do tubo enquanto ele sobe, certo? E por isso vai se formar essa geometria aqui parecida com um olho, certo? E aí, no que essa geometria interfere na nossa medida de volume? Ela interfere da seguinte forma, pessoal. A gente tem uma posição correta de enxergar a medida de líquido certa conforme essa geometria que a gente chama de menisco surge, certo? Então a gente tem que prestar atenção na posição do menisco. O menisco é essa superfície curva de um líquido na sua interface com a atmosfera, certo? Então, como tem ar aqui dentro, em contato com esse líquido, sempre vai aparecer essa superfície curva que a gente chama de menisco, beleza? Então, tem a posição certa para a gente enxergar a medida. Olha a diferença. Se a gente estiver olhando aqui para esse tubo, né, de uma pipeta graduada, por exemplo, de cima para baixo em relação ao menisco, o que a gente vai enxergar? A gente vai enxergar uma medida aí de mais ou menos 12,57, 12,58 ml, beleza? Se a gente olhar de baixo para cima, a gente vai enxergar uma medida de mais ou menos 12,65, 12,67 quando a gente presta atenção nessa escala. Mas se a gente olha a 90 graus do menisco, ou seja, com a posição do nosso olhar a 90 graus, como vocês estão vendo, da posição do menisco, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar que a medida certa é de mais ou menos 12,61, 62 ml. Ou seja, é uma medida maior do que se a gente estivesse olhando para cima e menor do que se a gente estivesse olhando para baixo. Esse erro de medida em relação à posição que a gente olha para o menisco, a gente chama de erro de paralaxe, beleza? Erro de paralaxe. Então, sempre que a gente for fazer uma medida com uma vidraria volumétrica, a gente sempre tem que estar olhando a 90 graus do menisco, tá? E aí, outro detalhe importante que tem que mencionar sempre: onde que você mede o volume a partir do menisco? Você não mede da parte de cima, tá? Você não mede daqui do meio. Vou ressaltar aqui, vou anotar, ó. Você não mede o volume olhando aqui para cima. Você não mede o volume olhando aqui para o meio. Você mede o volume sempre, ó, da parte de baixo do menisco, certo? Então, duas coisas importantes em relação à posição do menisco. Primeiro, a gente mede o volume
da posição mais abaixo do menisco que a gente tem. E segunda coisa, a gente sempre mede olhando, ó, a 90 graus dessa posição, certo? Se a gente olhar de cima, a gente vai ter uma medida errada. Se a gente olhar de baixo, a gente vai ter uma medida errada também. Beleza? Então, são essas duas coisas que a gente tem que prestar atenção em relação à posição do menisco quando a gente faz uma medida de volume de um líquido em uma dessas vidrarias volumétricas, certo? Então, a gente falou de vidrarias volumétricas, vamos falar agora de outras vidrarias. Desculpa, melhor dizendo, outras peças de outros materiais. A gente falou de peças de metal, né? Com o bico de Bunsen, tela de aquecimento, suporte e tal. A gente falou de peças de vidro. E agora a gente vai falar de peças de porcelana, tá? Peças de porcelana que cada um tem um determinado propósito. Por exemplo, o cadinho de porcelana. Então, o cadinho de porcelana, que é essa peça aqui, ele é utilizado quando a gente precisa aquecer ou fundir sólidos a altas temperaturas. Então lembra que eu falei que a gente pode utilizar a chapa de aquecimento, que a gente pode utilizar o bico de Bunsen para aquecer peças a altas temperaturas, peças que contenham uma amostra sólida ou um líquido não inflamável. Então, quando a gente está falando de um sólido, a gente coloca em cima daquela chapa de aquecimento, em cima daquela malha de aquecimento, melhor dizendo, um cadinho de porcelana. Então vamos supor que você tem uma determinada amostra sólida. Essa tua amostra sólida, ela passa para o estado líquido a 250 graus Celsius e você precisa utilizar aquela amostra no estado líquido e não no estado sólido. O que que você faz? Você utiliza o bico de Bunsen para aquecer, coloca esse cadinho de porcelana com a tua amostra aqui dentro, monta o conjunto de aquecimento com o bico de Bunsen e coloca o cadinho de porcelana em cima da malha de aquecimento. Então o que vai acontecer? O cadinho com o bico de Bunsen com a chama vai aquecer a malha, vai aquecer o cadinho e o cadinho vai fornecer calor para a amostra aqui dentro, de forma que ela vai fundir a uma certa temperatura, a amostra sólida, né? E aí você pergunta, por que que o material é porcelana? Porque justamente, ao contrário das vidrarias, a porcelana, como toda a cerâmica, ela suporta altas temperaturas. Beleza? Além do cadinho, a gente tem o triângulo de porcelana. Então o que que acontece? Na verdade, a gente, quando está falando de aquecer a temperaturas realmente muito altas, então vamos supor que a gente precisa aquecer a temperatura de 600 graus Celsius. O que que a gente faz? O que que vai acontecer é que a 600 graus Celsius, aquela malha de aquecimento do conjunto de aquecimento com bico de Bunsen vai começar a ficar mole, né? Porque vai começar a ficar perto da temperatura de fusão do ferro. Então a gente utiliza ainda a malha de aquecimento a temperaturas realmente muito altas? Não. A gente utiliza outra peça, que é o triângulo de porcelana. Então, o triângulo de porcelana é essa peça aqui. Tem a mesma função da malha, tá? Só que, como vocês estão vendo, o material que a gente utiliza é a porcelana. Ele serve justamente como suporte para os cadinhos quando eles são aquecidos diretamente na chama. Então vamos supor que a gente tem uma amostra sólida e a gente quer aquecer até 650 graus Celsius. O que que a gente faz? A gente monta o conjunto com bico de Bunsen, com um tripé de ferro, e a gente coloca, ao invés de uma malha de ferro, né, a gente coloca o triângulo de porcelana sobre o tripé de ferro. Aí o que que a gente vai fazer? Coloca o triângulo de porcelana, coloca o cadinho aqui no meio, ele vai ficar preso, e a gente vai aquecer diretamente a amostra que está dentro do cadinho por meio da chama do bico de Bunsen, beleza? Então, o triângulo de porcelana serve para isso, serve como suporte quando a gente vai aquecer cadinhos, né, diretamente na chama. Além disso, a gente tem outras duas peças de cerâmica, tá? A gente tem a cápsula de porcelana, que é utilizada para concentrar e secar soluções, também com o mesmo princípio, tá? O mesmo princípio de aquecer a amostra que está ali dentro.
Então vamos supor que você tem uma determinada solução, ela já está numa concentração muito grande, mas você quer concentrar ainda mais. O que é que você faz? Você remove solvente, porque à medida que você remove solvente, aí a concentração do soluto aumenta. E como você pode remover solvente? Evaporando uma quantidade de solvente. E a gente evapora de qual forma? Aquecendo a solução. Então a gente pode utilizar a cápsula de porcelana para ser aquecida, né, a temperaturas não muito altas, tá? Porque ao contrário do cadinho, ela não suporta temperaturas tão altas quanto do cadinho. E aí com isso, à medida que ela vai sendo aquecida, a cápsula de porcelana, o solvente evapora e a solução fica mais concentrada. Beleza? Por último, a gente vai falar do almofariz e pistilo, que eles servem justamente para triturar materiais sólidos. Eles são feitos de cerâmica também, tá? Então, como é que você faz? Isso daqui, basicamente, pessoal, é um pilão de porcelana. Então, vamos supor que você tem uma determinada amostra sólida que você precisa analisar, só que aquela amostra sólida, ela apresenta uma granulometria muito diferente, ou seja, você tem grãos muito grandes, grãos muito finos, tudo aquilo misturado. Só que, como eu falei em princípios de análise qualitativa, você precisa preparar a amostra. E preparar a amostra envolve tornar a amostra mais homogênea quanto possível. Então não é admissível que você tenha grãos de tamanho diferente na sua amostra, porque você vai ter com isso uma amostra heterogênea, e tendo uma amostra heterogênea, a tua medida vai dar errado. Então o que você faz? Você homogeneiza